E se eu te dissesse que um dos maiores exemplos de fé, sacrifício e amor ao próximo de todos os animes veste um chapéu de palha, que no coração de um pirata mora algo que muitos nós esquecemos no caso da vida real, a coragem de amar sem esperar nada em troca. Não, Luffy não fala em nome de Deus, mas se você olhar com atenção, vai perceber que ele vive como alguém que conheceu o evangelho, mesmo sem saber. Hoje, vamos mostrar por que Luffy é um exemplo de cristão. E antes disso, já aproveita e vai deixando o seu like. O centro do cristianismo verdadeiro é o amor que antecede a mudança, o toque que vem antes da cura. Luffy vive exatamente assim. Lá no arco de Arlong Park, naquela cena entre o Luffy e a Nami, que talvez seja a cena mais forte de todo o anime até aquele momento, é um exemplo perfeito disso. A Nami viveu anos se fingindo de forte. Ela carregava sozinha o peso de salvar sua vila, sempre sendo subjugada pelo Arlong. Mas chega um momento que ela não aguenta mais e pela primeira vez ela pede ajuda. Ela implora pro Luffy a sua ajuda. Luffy, me ajuda. E o que ele faz? Ele não pede explicações, ele não pergunta por quê, não julga, não faz nada. Ele apenas caminha até ela, coloca o chapéu de palha em sua cabeça e diz: é como se nessa cena ele estivesse dizendo: eu te amo mesmo assim e vou lutar por você. E essa é exatamente a postura de Cristo diante da mulher adúltera, dos marginalizados, dos leprosos. Não espere melhorar para ser amado. É o amor que vai te curar. Eu darei a minha pedra ao primeiro homem que disser para mim que nunca cometeu um pecado. Outro exemplo é o Chopper. Quando o Chopper encontra Luffy e a tripulação dele, ele não se sente digno de pertencer. Acha que é feio, diferente, esquisito, que ele é um monstro. Eu vim agradecer porque eu tô muito feliz por terem me convidado. Obrigado, mas eu vou ficar aqui mesmo. Mas o Luffy, ele simplesmente aceita. Que se dane! Vambora! E esse tipo de amor, que vê beleza onde todos viram defeito, é exatamente como Jesus tratava os esquecidos da sociedade. Luffy nunca teve dúvidas sobre o que significava lealdade. Quando ele se compromete com alguém ou alguma causa, isso é inabalável. Ele vai até o fim, independentemente do que aconteça. Porque a lealdade verdadeira não exige retorno. Ela exige simplesmente a verdade, como Cristo prometeu ao povo que estaria sempre com eles, mesmo diante da adversidade. Em Enies Lobby, Luffy declara literalmente guerra ao mundo para salvar a Robin. Mesmo sabendo que isso o tornaria inimigo de todos, ele está disposto a lutar por ela, refletindo o amor sacrificial de Cristo, como em João 15:13, onde Cristo diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Luffy colocou naquele momento a vida de Robin como objetivo principal, desafiando o sistema sem hesitar. Por Ace, Luffy enfrentou o maior império do mundo, a Marinha, sem pensar nas consequências. Ele invadiu Impel Down, a prisão mais segura do mundo, reuniu aliados improváveis e foi até Marineford, o campo de guerra mais perigoso. Tudo movido por amor ao irmão. Além disso, ao longo da sua jornada, o Chapéu de Palha enfrentou inúmeros adversários e desafiou sistemas de poder cruéis e opressores, sempre com um objetivo claro: libertar aqueles que estavam à mercê de forças injustas. Esse desejo de libertar os oprimidos, sem esperar nada em troca, reflete profundamente o chamado bíblico para fazer justiça aos aflitos e necessitados, como está registrado no Salmo 82, do 3 ao 4. Defende o fraco e o órfão, faze justiça ao aflito e ao necessitado, livra o fraco e o pobre, tira-os da mão dos ímpios. Em Dressrosa, Luffy não estava apenas lutando para derrotar o Doflamingo, ele estava lutando para libertar vidas. Quando Luffy e sua tripulação enfrentam o Doflamingo, não é só pela vingança ou pela glória da vitória. Ele luta porque, no fundo, o que está em jogo não é só a própria vida ou a vida de seus amigos, mas a vida de um povo inteiro que sofreu nas mãos de um tirano. Em Wano, o Mugiwara faz outra promessa, não só para os seus amigos, mas para todo aquele país. Quando ele se levanta contra Kaido, ele não faz isso apenas como um líder da sua tripulação, mas como um verdadeiro libertador. Assim a gente percebe que ele não luta apenas por si mesmo, mas sempre por um propósito maior.
perdão é central na fé cristã. Jesus perdoava mesmo aqueles que o machucavam, ensinando a responder o mal com amor. Luffy já fez algo parecido. Ele não guardou o rancor. Ele escolheu confiar, oferecer uma nova chance, mesmo quando seria mais fácil se afastar. Quando o Sop o confronta, abandona o bando e volta envergonhado, Luffy não exige desculpas. Ele o recebe de volta com lágrimas. Assim como o pai do filho pródigo, ele valoriza mais a reconciliação do que o orgulho. Mesmo após ser rejeitado e espancado pelo Sanji em Whole Cake, Luffy recusou revidar e permaneceu firme, esperando por ele debaixo de chuva, faminto e ferido. Ele nunca guardou mágoa, só queria seu amigo de volta. Quando Sanji finalmente cede, Luffy o acolhe sem julgamento, com o mesmo amor de sempre, um perdão que lembra de Cristo, que nos recebe quando nos ferimos. Bon Clay também foi antigo inimigo do Luffy, e hoje já é tratado como irmão. O Hatin, ex-companheiro de Arlong, é defendido pelo Luffy apesar do seu passado. Luffy vê quem a pessoa se torna, não quem ela foi, assim como Jesus. Por isso, ele transforma não só seus amigos, mas até mesmo seus inimigos. Porque no fim, o verdadeiro poder está em amar, mesmo quando não se é amado. Luffy, mesmo sendo um personagem fictício e de um anime de piratas, ele carrega traços que apontam para algo maior. Coragem, fidelidade, amor sacrificial, perdão. Mas por mais que ele inspire, é importante lembrar, ele é só uma sombra de algo muito mais profundo. Porque o verdadeiro libertador, o que deu a vida por todos nós, o que cumpre cada promessa sem falhar, o que perdoa mesmo quando a gente é infiel, é Jesus. Luffy pode nos lembrar dele, mas só Jesus Cristo pode nos salvar. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreva e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.